Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo, a segunda parte, onde vamos desenvolver um tema do Evangelho. E para o estudo da noite, eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, item 3, sede perfeito, e que diz sobre o homem de bem. Então, após refletir bastante sobre o tema do livro dos Espíritos, a lei de igualdade, procurei, pesquisando, verificar o que poderia nos ajudar para compreendermos melhor essa lei que é tão importante para todos nós que estamos encarnados, cuja meta é exatamente buscarmos a melhorar as condições sociais de todos que conosco caminham, não importa quem quer que seja, mas para que possamos vivenciar e praticar a lei da igualdade, é importante que a gente faça uma reflexão a respeito do homem de bem. E no Evangelho nos diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, exatamente o que foi dito. Então, não só a lei de justiça, mas de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então, é aquilo que Jesus vivenciou e nos deixou como exemplo, como modelo, Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará: você violou essa lei? Quer dizer, qual foi o meu tratamento perante aqueles que caminham conosco? Não importa quem, porque todos somos irmãos perante Deus, Filho do mesmo Pai, e que é misericordioso, bom para todos e deseja que cada um de nós compreenda essa lei e que de fato vivencie. Se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara lhe fizesse. Então, esse é um dos princípios básicos para que a lei da igualdade prevaleça, Se realmente cada um de nós estamos fazendo aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós também. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, nós vemos que no mundo atual, aliás, em todos os tempos, os intelectuais estão procurando superar a Deus, mas nós sabemos que se houvesse essa superação, não seria Deus, porque Deus é único e ninguém vai conseguir igualar a Ele. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, Deus é superior a tudo e Ele está no comando das condições em que cada um de nós renasceu, necessário para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, ou seja, vencer as nossas tendências negativas. Esse é a grande tarefa. E uma outra questão também importante lembrar, que cada um de nós veio das melhores condições para que pudesse vencer nessa existência. Mas, quando começamos a nossa vivência enquanto encarnados, a própria vivência faz com que a gente mude de ideia, Esqueçamos os nossos compromissos e começamos a trilhar caminhos diferenciados. E também lembrando que as diferenças
são necessárias para que o mundo prospere, cada um exercendo a sua função, como foi dito no exemplo, né? O pedreiro, o engenheiro, cada qual tem a sua tarefa, e cada um de nós devemos cumprir da melhor forma possível aquilo que nos foi designado, ou aquilo que foi possível, né? Conseguirmos realizar. Muitas vezes nós temos alguns sonhos, mas às vezes é impossível a realização desse sonho, mas dentro das condições em que nós nos encontramos, devemos compreender e fazer o melhor possível. Eu, por exemplo, sou professora. Quando eu cheguei aqui na casa espírita, eu tinha uma visão completamente equivocada da profissão. Não é que eu não fizesse o meu trabalho de forma digna, correta, mas existia a falta de amor, a falta de compreensão, porque entendi o seguinte: o aluno está na escola para aprender, ele tem que dar um jeito de aprender aquilo que o professor ensina, seja como for, né? Mas não é bem assim, porque nós temos que entender as condições intelectuais, emocionais, sociais, econômicas, da ambiência em que cada criança ou cada pessoa, cada jovem convive, e procurar ajustar da melhor forma possível. Então, é aquilo que diz, nós devemos ser rigorosos, mas com amorosidade. E talvez o que esteja faltando no mundo é essa amorosidade, que é um tratamento igual para todos, né? Sem diferença, não importa se é rico, se é pobre, se é um personagem importante ou não. O respeito, ele é fundamental para que a gente consiga compreender melhor a situação de cada um de nós, e até mesmo as nossas próprias condições e as nossas limitações, porque todos nós temos limite, mas devemos nos esforçar para que consigamos superar esse limite, né? Termos essa boa vontade. Também nós devemos ter fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Uma outra questão também que muitas vezes nós nos esquecemos, né? Lembramos apenas do trabalho material e esquecemos de fazer esse trabalho tão importante, que é o mais importante, que é o trabalho espiritual, que não poderia caminhar separadamente, porque quando nós temos amorosidade, as questões vão caminhando dentro do meu cotidiano, dentro do meu trabalho em que eu realizo, seja como profissional, seja no lar, na comunidade, na vizinhança, onde quer que estejamos. Isto também é um ponto fundamental. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e aceitas sem murmurar. E aqui vem a importância do estudo, né? E a doutrina espírita é bastante clara em relação a essas questões, porque todos nós estamos num planeta de provas e expiações, portanto, estaremos passando por dificuldade, enfermidade, dores, problemas emocionais, enfim, a cada um, né, tem o seu quadro para poder fazer a superação, compreender e lutar, né? Aí que vem os limites das suas forças. Com o esclarecimento, conseguiremos vencer estas barreiras, né? O homem, possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então nós vemos que a própria doutrina espírita nos explica a possibilidade, mostrando como podemos realizar, né, essa caridade e amor ao próximo. Então, para mim, um aprendizado muito grande foi quando eu cheguei aqui
e comecei a participar da cozinha comunitária. A época quando eu cheguei aqui, não existia essa cozinha como existe hoje. A cozinha comunitária era uma feirinha, onde era arrecadado alimento e fazia-se a exposição, e as pessoas, né, vinham ali e cada um pegava aquilo que tivesse necessidade. E é bastante interessante que mesmo entre esse grupo que ia ali à busca desse alimento, tinha algum que chegava e falava assim: tia, não deixa esse pegar não, porque ele vai ali e vai trocar por bebida ou por fumo. Então vocês vejam bem que mesmo essas pessoas com o trabalho contínuo começam a ter uma consciência do que deve ser feito, aquilo, do que está recebendo, como utilizar esses recursos que são recebidos, né? Então é importante esse trabalho porque vai tornando as pessoas mais próximas de nós, indiferente de temer as pessoas. Um outro exemplo também que eu tive com essas indas e vindas nessa feirinha, né, que nós tínhamos antigamente, era o seguinte: naquela época tinha um grupo chamado Selé, que era muito temido, nos anos 80, 90, né? E no início dos anos 90 eu trabalhava à noite na Escola Sagrado, e a gente naquela época não tinha estacionamento dentro da escola, a gente deixava ali na rua mesmo. E quem tomava conta daquele trecho ali, perto da igreja, era os trombadinhas, que a gente dizia, né? Aí era impressionante. Quando eu chegava e colocava o meu carro, o Selé vinha e falava assim: ó, ninguém mexe nesse carro não, que ela é nossa amiga. Então vocês vejam bem que mesmo dentro das condições deles, eles tinham esse conhecimento, reconhecimento, né, do trabalho que a gente realizava. Então, quando a gente faz um trabalho educativo que de fato demonstra, né, essa amorosidade, existe também um retorno. Então, a educação, ela é um fator primordial, né? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, no serviço que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Então, nós devemos sempre procurar socorrer aqueles que nos procuram em momento de dificuldades, né? Eles não batem a nossa porta por acaso. Como a irmã Luzia sempre dizia, foi Jesus que te enviou, né? Então, nós devemos socorrer sim, seja com o que for, com a maior simplicidade que for necessário naquela situação. Se é um pedinte, devemos oferecer alguma coisa, um prato de comida ou algo que a pessoa solicita naquele momento. Se não tivermos, porque nem sempre temos, nós podemos oferecer uma alternativa, né? Então, e deixar a escolha. Se aquilo que estamos oferecendo em contrapartida há interesse ou não daquele pedinte. Então é fundamental que a gente sempre procure pensar em apoiar, em socorrer na medida das nossas condições ou do momento em que nós estamos ali, né? Não significa que vai virar uma porta, né, onde vai fazer filas e filas, mas podemos trabalhar a orientação. Muitas vezes não temos nada a oferecer, mas temos uma boa palavra, que às vezes aquele que bate a nossa porta está mais necessitado de uma palavra amiga do que qualquer outra coisa. Então o diálogo é fundamental. O homem
de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, nós devemos tratar todos com respeito, né? Com dignidade, sem fazer distinção de qualquer situação. Hoje nós vivenciando um momento bastante difícil, né? Que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, porque tem tanta diferenças, né? Existente, racismo, LGBT, movimento de mulheres, movimento não sei o quê, e a gente muitas vezes fica perdido, porque não sabe se socorre ou não socorre, porque a qualquer palavra que não agrade te denunciam. Então nós estamos vivendo um momento assim bastante tumultuado. Para isso, toda a cautela é fundamental. Daí a importância da amorosidade, o trato com maior simplicidade e educação, para que as pessoas não se sintam, né, ofendidas. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátemas aos que, como eles, não pensam. Muitas vezes nós nos deparamos com colegas mesmo de trabalho que só aceita se prevalecer a opinião estabelecida ou a opinião própria. Não pode haver contrariedade. Aliás, pelo estudo que realizamos, nós temos que aprender a viver na diversidade da melhor forma possível. Com isso não significa que nós vamos ter embate, vamos ter intrigas, ao contrário, é para se estabelecer um consenso, né, e a harmonia. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta o dever de amar o próximo e não merece clemência do Senhor. Então, as pessoas muitas vezes, né, que por desconhecer o verdadeiro sentido, né, dos ensinamentos de Jesus, eles têm uma ideia própria e quer que a sua ideia prevaleça, independente de conferir se aquela forma está ferindo ou não aquele companheiro, aquele grupo. Então, nós temos que trabalhar esse outro lado, porque estamos numa sociedade bastante complexa, onde os sentimentos são bastante melindrosos, e é um momento que existe muita cautela. Daí também a importância do estudo, do conhecimento, para que possamos, né, viver de forma harmônica em qualquer situação, em qualquer condição. A sabedoria, né, do conhecimento vai fazer com que a gente compreenda essa dificuldade, porque são aqueles irmãos que ainda não conseguiram caminhar na compreensão, né, dos ensinamentos de Jesus, que é a base para que possamos superar essa questão da desigualdade, da igualdade, né, em que possa prevalecer essa igualdade, onde todos seremos tratados com respeito, com dignidade, com compreensão, né? Independente de ideias contrárias ou não. Aliás, ideias contrárias são importantes para refletirmos e verificarmos se de fato o nosso pensamento está correto ou não, e se está atendendo, né, aquilo que é proposto no Evangelho de Jesus. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra,
por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então nós vemos que nós não podemos continuar alimentando mágoa nem ressentimento. Uma, porque mágoa e ressentimento vai trazer prejuízo para nós mesmos. Não pense que é em outra encarnação, é nessa própria encarnação, trazendo dificuldades no nosso próprio corpo físico, né? Através de uma doença, registrando uma doença em qualquer órgão. E hoje está muito forte, né? Essa questão do desajuste, dessas intrigas que nós mesmos criamos dentro de nós sem saber porquê, e nós estamos com uma doença que tem assim trazido preocupação muito grave, que é a depressão, né? Qualquer coisa as pessoas falam: eu estou depressiva. Mas por que está depressiva? Muitas vezes é por pequena causa, né? Não é coisa tão grave, mas a pessoa continua mantendo aquele pensamento fixo, né? E isso vai trazer um transtorno mental, psicológico, ou até um desgosto profundo da pessoa, que vai fazendo com que ela se torne depressiva e comece a entender, assim, ter aquela sensação de que ela não é uma pessoa importante. Agora, essa questão de ser uma pessoa importante, nós é que temos que nos valorizar através do nosso trabalho, da nossa atividade que realizamos, né? Com alegria, com determinação, com vontade de crescermos cada vez mais, né? Então, não significa que por causa disso eu vou ser a melhor. Sim, posso ser a melhor, mas eu tenho que ter humildade, não com imposição, não com orgulho, não como vaidade, né? É o que a gente mais vê, né? Pessoas que, por conseguir realizar algo de forma mais perfeita ou melhor do que alguém, envaidecer. Aqui na casa mesmo, desde quando eu entrei, sempre teve esse cuidado, né? Para que nós não nos envaidecêssemos. E daí, muitas vezes, eu mesmo, né, vinda de um mundo diferenciado, ficava pensando assim, né? Nossa, a pessoa fez um trabalho tão magnífico e ninguém diz nada, ninguém dá um elogio. Mas por quê? O elogio muitas vezes leva à vaidade, e a vaidade é a queda, é a nossa queda. Então, nós temos que fazer de coração, né? E não por esperar um reconhecimento de alguém. É nossa obrigação fazermos o melhor de nós mesmos, darmos até, como disse no estudo, né, as nossas forças máximas que temos em tudo que realizamos. É para isso que nós estamos aqui, para aprendermos a sermos melhores, mas sem se envaidecer. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Então, todos nós, se estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós temos dificuldade, sim, temos muito a vencer, temos que, como diz, derrubar as nossas máscaras da vaidade, do orgulho, da inveja, dos ciúmes, aprendermos como superar isso dentro de nós. E esse daí como se diz, são as nossas deficiências. Então, quem é que não tem deficiência? Raros são aqueles que estão no planeta Terra, né, que não tem essa deficiência, exceto aqueles que vêm em missão. Os demais, uns já com mais experiência, já caminharam um pouquinho mais, mas na sua grande maioria ainda somos repetentes das mesmas séries, e por isso que estamos aqui encarnados. Nunca se compraz em rebuscar
os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Nós nunca devemos, né, fazer críticas pela crítica, né? Então, nós devemos ter cuidado, ter o maior cuidado, né, ao observarmos, queremos fazer uma observação, né, de qualquer pessoa que seja, de um irmão qualquer, sempre no sentido de relevar ou elevar, né, mesmo que ainda aquele irmão não tenha atingido o nível desejado, mas a gente tem que buscar estimular. Assim é a tarefa do professor. Mesmo aquele aluno que não consegue realizar, a gente tem que continuar estimulando. Vamos esforçar, que você vai conseguir, amanhã você vai estar melhor. É uma forma de incentivo para que ele consiga prosseguir, senão vai desanimar. E é o que a gente vê no quadro atual, né? Está muito difícil trabalhar com a educação, porque as crianças que chegam à escola hoje, os pais não fizeram o dever de casa e acham que a escola tem o dever de ensinar e de educar, fazer a educação básica, né? Então, sobra pouco tempo para que o professor possa trabalhar o conteúdo. Então, e por isso mesmo, muitas vezes, nem sequer consegue fazer a sua tarefa, por indisciplina de grande parte dos alunos. E o professor, como estudioso que foi, ele deveria encontrar uma forma para conseguir superar, mas a gente vê a dificuldade, porque está difícil, numa família que tem 3, 4 filhos, conseguir dominar. Imagine um professor com 30 crianças dessa natureza, indisciplinado em sala de aula. É necessário que a família também se comprometa e ajude o professor para que consiga melhorar essas condições, né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, nós devemos reconhecer que somos imperfeitos e procurarmos saber onde é que está a nossa deficiência e buscar, né, conseguir superar, fazer a sua superação. Mas ninguém pode fazer essa tarefa, é individual e o esforço, ele é pessoal. Então, daí, mais uma vez, a importância de conhecermos que esse esforço pessoal, ele tem, assim, uma consequência bastante positiva se eu conseguir vencer a mim mesma, porque além de conseguir me melhorar, ainda eu consigo sanear o ambiente, porque as pessoas observam as atitudes de cada um e vê que você está se tornando uma pessoa diferenciada. Isso não significa que a gente vai ficar envaidecida, mas é o trabalho de entendimento que começamos a ter. Todos os esforços entrega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Então, é um crescimento gradual, dia a dia, né? Eu posso ter uma deficiência hoje, mas com o meu esforço eu vou conseguindo suavizar até vencê-lo completamente. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Em vez de ficarmos destacando as nossas qualidades, nós deveríamos destacar as boas qualidades que as pessoas que conosco convivem, mas nós sempre fazemos ao contrário, né? Sempre gostamos de destacar as deficiências e não as qualidades. Olha que ensinamento, né? Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado, né? Então, aquilo que conquistamos, que construímos dentro de nós, ninguém consegue retirar, mas as coisas materiais, elas são
muito passageiras, elas não são definitivas. Então, nós temos que ter muito cuidado com o uso que fazemos dos bens materiais. O bom uso vai fazer prosperar, mas o mau uso vai fazer com que a gente perca totalmente. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que lhe terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Então, tudo que temos, né, nós devemos ter muito cuidado a forma como estamos utilizando, né? Então, sempre usar em proveito, né? Não só nosso, mas que traga benefício a um coletivo. E esse coletivo, muitas vezes, quando a gente fala em coletivo, a gente pensa que é um grande coletivo. Não, nós somos ainda tão pequenos que temos dificuldades em vivenciar com 5 ou 6 pessoas que constituem a nossa família. Muitas vezes nós temos intrigas dentro da própria casa por questões pequenas, por falta de quê? De amorosidade, de compreensão, né? Então, nós temos que aprender. Por isso que Deus, em sua sabedoria, nos colocou em pequeno grupo familiar, para que a nossa administração dentro desse núcleo pudesse ser bem sucedida, mas muitas vezes falimos, porque não conseguimos gerenciar esse pequeno grupo. E como é que nós queremos gerenciar uma comunidade inteira, uma nação inteira, né? Então, temos que fazer essa reflexão. Se a ordem social colocou sobre o meu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus, usa de sua autoridade para deslevantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então, isso aqui serve para todos nós, né? Mesmo dentro da família, ainda tem pessoas que não entendem essa liberdade que cada um de nós devemos ter, quer impor, né? Isso daí a gente fala que era na família antiga, não, mas ainda continua, né? Dessa forma, aquele que é mais forte, né, quer impor sobre os mais fracos, muitas vezes, né, fazendo maus tratos, mas não é dessa maneira que Jesus nos ensinou. A amorosidade, o respeito cabe em qualquer situação, e imposição nunca é uma condição melhor para resolvermos as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenham em cumpri-los conscientemente. Então, né, quando nós temos um chefe que é exigente demais, eu preciso manter o meu emprego e eu tenho que acatar as decisões, né? Assim também é na família. Então, nós vemos a subordinação da mulher sobre o homem, muitas vezes porque ela é simplesmente do lar, não tem nenhuma forma de se manter, então se submete. Muitas vezes é por comodismo e outras vezes por falta de oportunidade mesmo. Mas hoje, no mundo em que vivenciamos, a oportunidade está aberta para todos. Então, essa subordinação de homem e mulher já deveria ter sido superada, porque todo trabalho ele é importante e necessário, como nós vimos, um depende do outro. Então, há necessidade desse esclarecimento para que não haja essa subordinação, né? Então, é importante essa consciência, tanto daquele que tem essa relação, né, de superioridade, tanto aquele que é subordinado. O respeito é sempre fundamental. Daí a importância da educação, da maneira como nós falamos, né, vai depender o bom relacionamento em qualquer ambiente que estivermos.
Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que ao seu semelhante dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então, nós vimos sobre que a lei, né, natural é aquela imutável e é a que vai prevalecer. E a lei que prevalece no mundo contemporâneo é a lei dos homens, portanto falível, e tende a sempre sofrer alterações até chegar à compreensão da lei natural, que é a igualdade para todos, né? Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, quando nós compreendermos, né, qual a melhor forma de ser um homem de bem, nós vamos ver que vamos conseguindo superar, né, essa desigualdade e chegarmos ao equilíbrio da igualdade, onde todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos tratamentos, independente da posição em que estivermos ocupando. O respeito, a amorosidade é fundamental no trato para que tenhamos boa convivência e possamos juntos progredirmos e melhorarmos. O mundo só vai melhorar quando todos compreendermos essa condição, porque não tem uma varinha mágica que vai chegar aqui e dizer, a partir de hoje o mundo vai ser assim. Não, quem vai fazer essa transformação somos nós, pela mudança moral que realizamos dentro de nós. Então, essa é a mensagem, já que sempre falamos na igualdade social, igualdade de condições. Ela é possível? Sim, será possível quando nós conseguimos vencer a nós mesmos, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, enfim, as deficiências que apresentamos. Aí nós teremos uma sociedade igualitária, né, onde todos nós teremos condições de desenvolver as nossas aptidões com seriedade, com amorosidade e com respeito ao próximo, porque nós sabemos que o meu direito ou o direito de cada um termina quando começa o direito do outro, mas nós estamos vendo que isso não está prevalecendo por enquanto. Então, só são meras palavras. E assim nós esperamos que essa reflexão possa nos ajudar a desenvolver dentro de nós esse espírito de amorosidade e respeito, e que a educação, através do conhecimento, ela é fundamental. E a doutrina espírita é aquela que descortina muitas interrogações que temos e que sempre cultivamos, mas que o mundo só será melhor quando houver a transformação de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos trabalhar dentro de nós essas possibilidades de sermos criaturas melhores. Então, em agradecimento ao estudo da noite, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos benfeitores espirituais que incansavelmente têm trabalhado para que possamos nos esclarecer e procurarmos trilhar o caminho do homem de bem, ou seja, procurarmos o nosso aprimoramento moral para que, de fato, possamos contribuir para que um mundo melhor descortine cada vez mais. A nossa transformação é fundamental para que a melhoria aconteça. Por isso, Mestre Jesus, com esse entendimento, te pedimos mais uma vez que fortaleça em cada um de nós, encarnado e desencarnado, o desejo de sermos criaturas melhores para contribuirmos na construção dessa sociedade que já está prevista na lei de Deus. Assim, Mestre Jesus, mais uma vez te pedimos,
fortalece em cada um de nós essa vontade e a coragem de conseguirmos, de fato, melhorarmos as nossas condições. Fica conosco, amparando-nos, socorrendo-nos, não só hoje, mas sempre, que assim seja.